Boa noite, pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa segunda aula de saúde da criança. Hoje trago para vocês toda a evolução e assistência pediátrica, como ocorreu, os primeiros relatos, o que as influências que a assistência pediátrica vem sofrendo ao longo do tempo, até chegar ao modelo atual de assistência. A evolução de enfermagem ou assistência pediátrica ao longo dos tempos vem se modificando, com influência de ordem religiosa, como também as tradições culturais e fatores socioeconômicos. Toda assistência à criança vem se mostrando ao longo do tempo em uma fase de evolução. Nos estudos antigos, principalmente em estudos bíblicos, há relatos de como isso aconteceu e acontecia e que foi ampliado ao longo do tempo. Na civilização egípcia, por exemplo, já existia uma estimulação ao aleitamento materno, enquanto o estudo bíblico relata que, principalmente no Antigo Testamento, que havia uma recomendação às gestantes, os cuidados com as gestantes, para que houvesse, quer dizer, uma valorização dos filhos, pois acreditavam-se que os filhos, as crianças, eram seres divinos. Já na civilização romana, existia uma exploração e um maltrato às crianças. Principalmente houve uma época em que César, no comando de Roma, exigiu que todas as crianças fossem executadas no momento em que ele procurava por Jesus. Porém, na civilização romana também, logo após o período cristão, quando Augusto começou a assumir o poder de Roma, ele criou leis de proteção à criança. Na Idade Média, já no período cristão, já se preocupavam também com as crianças abandonadas. E algumas instituições foram criadas com o objetivo de recolher as crianças. As crianças que não tinham familiares e não tinham moradias, geralmente eram recolhidas para trabalho escravo, exploração. E essas instituições religiosas recolhiam essas crianças, dando auxílio, moradia, alimentação e proteção. Com a expansão da assistência à criança ao longo do tempo, a saúde e a longevidade das crianças, ou seja, do ser humano em si, melhorou. Até 1930 eram raros estudos sobre o desenvolvimento da criança, como também das suas necessidades. Era tudo muito precário. Após 1930 foi que tudo começou a mudar. Até esse período, muitas crianças morriam por falta de saneamento básico, de higienização, né, que é a consequência do saneamento básico, como também as situações socioeconômicas. Na assistência atual ou na situação atual em que nós encontramos, com a melhoria das medidas sanitárias, a situação socioeconômica, as crianças vivem mais. E se formos fazer uma comparação do quadro, principalmente se formos analisar índices de mortalidade e morbidade no Brasil, no país, pegarmos esses anos de 1930 para os dias atuais, o índice de mortalidade diminuiu bastante, como também de morbidade também, de doenças que ocasionadas nas crianças. A assistência de enfermagem pediátrica, ela se dá em duas ações em que a enfermagem trabalha, que é ações preventivas
e ações curativas. Temos, por exemplo, em ação preventiva, a vacinação, tá? Ou seja, a imunização da criança, que previne, são um aglomerado de prevenções para diversas doenças que vamos posteriormente nos aprofundarmos nesse estudo da vacinação, como também, logo após o nascer, como prevenção, temos os testes de orelhinho, do pezinho, do olhinho, e em ações curativas temos várias situações. A curativa já está dizendo que é assistência de curar, de estabelecer conforto à criança, tá? Como temos um exemplo, a icterícia, que através da fototerapia temos a cura, né, da icterícia, que também vamos nos aprofundar em estudos posteriormente, tá? No contexto nacional, ou seja, na nossa realidade nacional, nível Brasil, tenho aqui no slide um texto retirado do Programa Nacional de Assistência Integral à Criança, que diz que o aumento da esperança de vida ao nascer é considerado uma das maiores conquistas sociais das últimas décadas, acompanhada da queda acentuada na mortalidade e de todos os grupos etários, assim como da taxa da fecundidade, que passou de 6,1 filhos por mulher em 1960 para 1,9 em 2010, segundo o IBGE de 2012. É bem notório, se a gente for levar em consideração, tipo os nossos pais, nossos avós tinham 10, 15, 20 filhos, ou onde tinha uma taxa de natalidade muito grande, né? Um exemplo, até 1960 a mulher tinha 6 filhos, por exemplo. Com o passar do tempo, os estudos e também alguns programas, eu tenho um programa em saúde da mulher, que é o planejamento familiar, onde determina quando, quantos e a época, o tempo certo em que a mulher vai ter ou escolher ter os seus filhos, né? O seu filho. E isso diminuiu bastante o índice de natalidade, fazendo com que houvesse essa queda de natalidade no Brasil. E, como foi citado, o índice de mortalidade também diminuiu bastante. No contexto nacional também, se formos analisar algumas histórias na vida real, vou dar um exemplo para vocês. Muitas crianças morriam alguns séculos passados, até 1930, né, como já foi citado. E a falta de saneamento básico, higienização, a situação socioeconômica contribuía muito para que houvesse esse índice de mortalidade. Um grande exemplo é a situação de crianças, a natalidade, né? A maioria das crianças nasceu em casa, onde a falta de higienização, o cuidado com o umbigo, o cuidado de higienização com os instrumentais que cortavam o umbigo, agregavam-se alguns agentes patológicos a desenvolver doenças. Um dos exemplos que temos era, antigamente, eu vejo em relatos da minha avó, ela falava assim, que a maioria das crianças morriam com mal de 7 dias. Esse mal de 7 dias, hoje, se formos analisar, geralmente era atribuído ao tétano. Por quê? Geralmente, naquela época, as nossas avós tinham os seus filhos em casa, onde quem realizava o parto geralmente eram parteiras. E elas não tinham os cuidados devidos, não é? Com a tesoura para cortar o umbigo e os cuidados em si de higienização, né? Muitos utilizavam no umbigo areia, teia de aranha, cuspiu até
é, o, o cigarro, o pozinho do fumo, né, no umbigo, alegavam eles que eram para ajudar na cicatrização, mas ali estavam contribuindo para que houvesse uma infecção. E a maioria morriam ainda nos primeiros 7 dias. Aí eles atribuíam um mal de 7 dias. Né? No Brasil, foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, onde vamos estudar o PNASC, que pode ser PNASC, certo? Que é o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que ele vem com vários princípios, tá? É uma política nacional em prol da criança, que vamos estudar bastante, sugar bastante esse programa para sabermos como é todas as ações de assistência pediátrica no Brasil. A política de saúde, de atenção integral à saúde da criança, está estruturada em princípios, diretrizes e eixos estratégicos. Tem como objetivo promover e proteger a criança e promoção do aleitamento materno, como também medidas de atenção e cuidados integrais, desde a gestação até os 9 anos de vida, com especial atenção à primeira infância. E também as populações de maiores vulnerabilidades, visando a diminuição, ou seja, a redução da mortalidade, e também que favoreça um ambiente facilitador à vida e que dê condições dignas de existência em pleno desenvolvimento da criança. No Brasil, o Brasil tem uma meta, juntamente com a Organização Nacional de Saúde, e essa meta é um desafio em que o Brasil tem para melhorar os indicadores de saúde da criança, em especial a mortalidade infantil. E, juntamente, uma cúpula de países pela ONU faz com que 193 países membros, que eles são membros dessa pactuação, e tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para que até 2030 essas metas venham ser implantadas e sejam concretizadas com os objetivos listados por essa pactuação. Um dos objetivos é promover e proteger a criança, certo? Começa pelo aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais. E também a gestação. Para a gente, quando fala em saúde da criança, não é só a partir do nascimento. No pré-natal, a mãe e também a assistência de saúde ao pré-natal já é o início de cuidados com a criança, tá? Através do pré-natal vai ser visto como está sendo o desenvolvimento daquela criança. Se ela está se desenvolvendo bem, se tem algum desenvolvimento de alguma anomalia. E o importante no pré-natal é a intervenção para que a criança nasça saudável. Atenção, como já falado, em especial principalmente a primeira infância, e também vendo a vulnerabilidade de cada criança, e também ver as condições dignas do processo de existência e desenvolvimento das crianças. A definição, como já foi falado na última aula, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos uma definição para criança de primeira infância. Para o Programa Nacional Integral de Assistência à Saúde da Criança, os direitos estão consagrados na Constituição Federal de 1988 e reafirmado nesse estatuto, no ECA, né, que considera que toda criança é considerada até 12 anos de idade incompleta, ou seja,
de 0 a 11 meses e 29 dias é considerado criança. E adolescente é a pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade. A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, considera que a criança é todo ser humano menor de 18 anos, pela questão da fisiologia, anatomia e fisiologia, né? E de não ser responsável por seus atos também. Aí, essa Convenção sobre os Direitos da Criança considera que toda criança é uma pessoa de 0 a 18 anos. Mas, pelo Ministério da Saúde, para efeitos das políticas nacional da integração à saúde da criança, o programa PNASC, certo? Segue o conceito da Organização Mundial de Saúde, que considera criança a pessoa com a faixa etária de 0 a 9 anos e após, ou seja, de 0 a 9 anos, 11 meses e 29 dias. E que considera também que a primeira infância é a pessoa de 0 a 5 anos, ou seja, de 0 até completar 6, 0 a 5 anos e 11 meses e 29 dias. Em definição, a primeira infância alinhada com o marco legal, que é a lei da infância, né? Considera-se primeira infância toda criança de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, menor de 6 anos. Isso vocês têm que lembrar sempre, tá? Que é muito importante. E cai bastante em concursos públicos. Essa política, né, o PNASC, ela é orientada pelos seguintes princípios: direito à vida e à saúde. Toda criança tem direito a viver e ter saúde, ser acompanhada. Prioridade absoluta da criança. A criança tem que ter prioridade. Antigamente os hospitais não tinham essa clínica destinada à pediatria, com a evolução, né, como vocês viram no marco histórico da evolução da assistência pediátrica. Há uma prioridade, tem as clínicas pediátricas, que é justamente para ter essa assistência absoluta. E o acesso universal à saúde. Toda criança tem o direito, o acesso universal à saúde. E a integridade do cuidado. Elas devem ser cuidadas de forma integral. E equidade em saúde. Tem que ser tem que haver essa equidade de saúde para as crianças. E o ambiente facilitador à vida, onde tem que cada ambiente que ofereça assistência favoreça também uma situação fácil para a sobrevida da criança. E a humanização na atenção, principalmente em relação aos profissionais de saúde, né? A humanização, que qualquer assistência, principalmente na assistência, como estamos falando de saúde da criança, deve-se os profissionais ter essa humanização de assistência. E a gestão participativa e controle social. A gestão de um todo deve ter a participação social de toda a população para o controle social de todas as assistências. Os eixos do programa, né, para erradicar os problemas que afetam a saúde da criança no nosso país, diante do desafio para a meta do Brasil, apresenta como resultante dos contextos nas mudanças sociais, ou seja, tem que se levar em consideração os fatores econômicos, sociais, a demografia também, e a transição epidemiológica do quadro epidemiológico do Brasil, como também as situações de vulnerabilidades sociais e ver a questão de acidentes, violências, desastres e calamidades, o acesso ao álcool, o uso do álcool ou drogas por as crianças, como também, ainda falando dos eixos que abordamos para assistência, levar em consideração a diversidade cultural, especificidades
de crianças com deficiências, crianças indígenas, negras, quilombolas, ciganas, população rural e das águas, das águas são as famílias, as crianças que moram em áreas ribeirinhas, né? Crianças em situação de rua, em serviços de acolhimento, que são as casas de apoio a crianças, ou filhos e filhas de mulheres em sistema prisional, e crianças de famílias onde há situação de abuso de excessivo de álcool ou drogas. Nesse eixo de atenção à saúde da criança, deve-se abordar bastante todas essas temáticas, essas situações em que a criança se encontra, tá? A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, ela nos seus eixos, que vamos agora a partir de hoje, vamos trabalhar bastante, cada aula um eixo desse para vocês se aprimorar nos estudos e sair com uma bagagem de assistência, tanto preventiva como curativa. Um dos eixos é a atenção humanizada e qualificação à gestação, parto e nascimento do recém-nascido, onde vamos abordar todos os cuidados necessários para a criança, desde do pré-natal, como também ao nascimento e os cuidados com o recém-nascido. A promoção do aleitamento materno e também a alimentação complementar, desde que seja uma alimentação saudável para o desenvolvimento e crescimento da criança. A promoção, né, do crescimento e desenvolvimento integral. A atenção à criança e os agravos prevalentes na infância, como também das doenças crônicas. E também a atenção integral à criança em situações de violências e da prevenção de acidentes e promoção de cultura de paz. E também das deficiências específicas e vulnerabilidade. E na vigilância de prevenção, tanto na prevenção fetal e materna, tá? Essas são todos os eixos de estratégias para ser trabalhado na nossa disciplina, onde são compartilhados, agregados para esse desenvolvimento com redes de atenção à saúde e atenção básica de saúde. Aí o que é que eu quero? Com esse estudo e esse manual de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, o PNASC, eu quero que vocês procurem numa atividade quais são as redes de atenção à saúde da criança que estão ligadas à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, o PNASC. Vocês vão encontrar toda essa resposta nesse manual. São várias as redes de atenção. Eu vou só citar que até na outra aula eu falei. Tem a questão do banco de leite, tem o Rede Cegonha, mas existe mais. Tem Criança Feliz, Mãe Coruja, tem várias redes. Aí essas redes, elas dão suporte para que toda essa assistência seja efetiva e que todas as crianças tenham garantido uma boa assistência, tanto preventiva quanto curativa, tá? Bom estudo para vocês. Estou aguardando até o final da aula o vídeo, né, que eu pedi para vocês me mandarem. E também esse trabalho, essa atividade, vocês vão fazer e não tem prazo de entrega. Ou seja, tem até a próxima aula, vocês vão ter o final de semana inteiro para ler esse material, tá bem? Bom estudo e até mais. Qualquer coisa, estou aqui na rede social, tá bem? E qualquer dúvida, pode perguntar. Tchau, boa noite, até mais.